Estamos de volta com o Pauta Especial aqui pela sua TV Educativa Canal 3 e voltamos a conversar sobre o processo eleitoral deste ano de 2012. Está conosco o Dr. Rodrigo Tenório, Procurador Regional Eleitoral do Ministério Público Federal. Bom, Dr. Rodrigo, presunção de inocência foi algo extremamente debatido, continua a ser debatido. A presunção de inocência em determinado momento, com a lei da ficha limpa, ela ficou impossibilitada? Não, o Supremo Tribunal Federal disse o contrário. Qual é a dúvida que se levantou? Na ditadura, houve uma lei complementar número 5, segundo a qual bastaria o oferecimento da ação penal pelo Ministério Público para haver inelegibilidade. O quadro mudou completamente. Agora tem que haver investigação, oferecimento da ação penal pelo Ministério Público, condenação de primeiro grau, condenação por órgão colegiado. Essa condenação por órgão colegiado só pode ser combatida via de regra, no aspecto criminal, por recursos que não discutirão fato. A matéria fática já está debatida. Não é possível ao legislador, nesse caso, ponderar dois princípios, de um lado a presunção de inocência, de outro a legitimidade e normalidade das eleições, para impor o ônus da demora do processo ao condenado? Claro que é. Claro que é. E foi isso que a legislação fez e o Supremo Tribunal Federal afirmou que não há ofensa ao princípio da presunção de inocência. É princípio como outro qualquer e pode ser ponderado diante de outros princípios. Veja-se que o candidato teve a oportunidade de se defender em primeiro e segundo grau. A situação dele só está sendo alterada porque teve uma condenação já oriunda de órgão colegiado que só pode ser combatida via recursos no aspecto criminal que não debatem fatos, recurso especial e recurso extraordinário ao STF, ao STJ. Agora, doutor Rodrigo, em relação à quitação, pelo menos a prestação de contas, o TSE diz que essas prestações que foram rejeitadas do ano de 2010, estas prestações serão suficientes para não conferir o registro de candidatura para esse ano. Isso se mantém? Olha, há um fato novo aí. Ontem, a Câmara dos Deputados aprovou um projeto de lei segundo o qual quem tivesse as contas rejeitadas poderia ser candidato. Esse projeto vai passar ainda pelo Senado Federal e daí para a sanção presidencial. Ainda que ele passe, esse projeto para o Ministério Público não é aplicável para as eleições por conta do princípio da anualidade do artigo 16 da Constituição Federal. Se o Supremo Tribunal Federal afirmou que matérias relativas à elegibilidade e inelegibilidade alteram o processo eleitoral, no caso da lei da ficha limpa, impedem que esse tipo de lei que traga essa alteração atue naquele ano, isso tem que valer também para essa legislação relativa à quitação eleitoral. Mas, colocado isso de lado, como é que está o quadro hoje? O TSE, na resolução relativa a essas eleições, afirmou que aqueles que tiveram as contas rejeitadas não poderão obter a quitação eleitoral. O que diziam as resoluções anteriores, resolução 2010? Que o que impediria a obtenção da quitação eleitoral, que é essencial ao registro de candidatura, era a não apresentação de contas. Qual era o fundamento legal? A Lei 9504, no artigo 11, parágrafo 7º, diz que a certidão de quitação eleitoral tratará exclusivamente de, e aí vem uma série de temas, e lá na frente, apresentação de contas. Defendia-se que, como a lei dizia que a certidão trataria exclusivamente da apresentação de contas, bastaria apresentar, pouco importando o resultado da apreciação pela Justiça Eleitoral. As contas poderiam estar o mais regulares possível, e ainda assim o candidato teria direito à quitação. O que é que o Ministério Público sempre defendeu? O aspecto formal não pode se sobrepor ao aspecto material. É a mesma Lei 9504 que no artigo 30 diz que a Justiça Eleitoral analisará a regularidade da prestação de contas. Tem algum sentido criar um procedimento absolutamente trabalhoso para a Justiça Eleitoral, para o Ministério Público Eleitoral, que é o de análise de contas, para não ter feito nenhum? Essa é a tese. Quer dizer, a conta rejeitada ou não faria diferença, desde que eu apresentasse? Desde que apresentar. O máximo efeito que teria seria nos casos em que a rejeição de contas nascesse de utilização de verbas oriundas de fontes vedadas. E aí o candidato teria que pagar uma multa. Só que nem sempre a rejeição de contas se dava por isso, ou se dá por isso. Por exemplo, o candidato é obrigado a trazer o extrato bancário daquela conta que ele utilizou para a campanha, tá? Ele tem que abrir uma conta específica para usar os recursos da campanha e, ao final, apresentar os extratos dessa conta. Se o candidato não apresentar os extratos, tem algum jeito de saber como é que esse dinheiro foi usado? Não, né? Não tem. Não tem. Para essa tese,
de que basta a apresentação de contas, se ele não apresentar o extrato, o que vai acontecer com ele no final? As contas serão rejeitadas. Ele vai pagar multa? Não. Ele vai ser impossibilitado de ter a quitação? Não. Não vai acontecer absolutamente nada com ele. É minimamente razoável imaginar isso se as prestações de contas existem somente e tão somente para permitir o controle da arrecadação, o controle dos gastos, de forma a impedir o abuso do poder econômico, o abuso em relação a atos ilícitos que possam gerar financiamento. Como é que você impede que a rejeição dessas contas gere algum efeito para o candidato? E esse argumento de que é absurdamente difícil conhecer os procedimentos da rejeição de contas, é injusto o candidato, isso é falso. Isso é um argumento simplesmente impossível de provar. Os candidatos não têm assessoria jurídica? Os candidatos... E contábil. E contábil, os candidatos teriam grande dificuldade, por exemplo, para juntar recibos eleitorais, demonstrando... Agora, doutor Rodrigo, isso vale para o partido também, para a conta do partido? Não, olha só, o partido não precisa apresentar a certidão de quitação eleitoral. Então, por conta disso, a rejeição de contas em relação ao registro de candidatura não vai gerar nenhum aspecto, nenhuma consequência em relação ao partido. Eu entendo a preocupação, mas não gera. Tá? Não gera, nesse caso. Se o partido tiver as contas... A sanção do partido é outra. A sanção do partido, na verdade, é multa e perda do fundo partidário. Há uma dúvida muito grande em relação às condenações por parte da 17ª Vara. É entendido como colegiado, como uma decisão colegiada? É interessante a questão. Olha só. Há uma ação discutindo a constitucionalidade da 17ª Vara. Essa ação não foi julgada ainda. Eu não sei se na 17ª os julgamentos são colegiados ou se é um juiz só que a profere. Também não sei se a 17ª já tem alguma condenação assinada por 3 juízes. Órgão colegiado é órgão colegiado, né? A lei não ressalva, não diz que tem que ser órgão do 1º grau. Por exemplo, isso pode ser estendido para o júri. O júri é órgão colegiado. A lei afasta o júri do conceito de órgão colegiado? Não. Também vão dizer o seguinte, mas o que a lei quis dizer é que seria necessário condenação do 2º grau. Não. Tem gente que tem foro por prerrogativa de função e o processo já começa no 2º grau. Então, essas pessoas que foram condenadas pelo tribunal, prefeitos, por exemplo, têm foro de prerrogativa no Tribunal de Justiça, nos crimes estaduais ou no Tribunal Regional Federal. As pessoas sendo condenadas no 1º grau, elas estão elegíveis? Não. Elas estão inelegíveis, mesmo não tendo havido revisão de fato por outro tribunal. Me parece que o raciocínio é o mesmo em relação ao Tribunal do Júri e a 17ª ou qualquer colegiado. Se a 17ª não teve ainda a inconstitucionalidade reconhecida, essas condenações poderão ser utilizadas. Claro que isso vai gerar discussão na Justiça Eleitoral, porque não apareceu nada disso ainda. Nas últimas eleições, nenhuma condenação... Mas é algo a ser observado. É algo a ser observado. Algo a ser observado. Agora, bom, o pedido de impugnação, ele é restrito ao Procurador Regional Eleitoral, ao Ministério Público Federal? Alguém mais pode fazer? Pode sim. Nas eleições federais e estaduais, a de 2010, por exemplo, dentro do Ministério Público, somente o Procurador Regional Eleitoral pode oferecer essas ações no TRE. Nessas eleições agora, as eleições municipais, todos os promotores eleitorais poderão oferecer essas ações. Em qualquer caso, partidos, candidatos, coligações podem oferecer essas ações. Isso é comum? Não, isso é raríssimo. Raríssimo. Nas últimas eleições... Interessante, né? Porque há uma disputa. Há uma disputa. Se eu consigo, por meio da justiça, de fatos, encurtar essa disputa, seria muito melhor. Pois é, eu também até, de certa forma, um contrassenso. Eu também pensava assim, até examinar os dados estatísticos das eleições de 2010, foi aqui, eu atuei como Procurador Regional Eleitoral. Foram oferecidas quase 500 ações. Tá? Dessas 500 ações, somente uma não partiu do Ministério Público. Então, a estatística que eu tenho, que é das últimas eleições, é que me serve como norte. Me parece que é raro ainda. É um norte muito ruim. Pois é. Péssimo. Me parece que... Mas tem outro aspecto ainda. O próprio eleitor pode trazer o que se chama de notícia de inelegibilidade. O eleitor pode colaborar com isso, trazer essa notícia para a Justiça Eleitoral, que vai encaminhar, então, para o Ministério Público Eleitoral. Quais são os canais que a gente pode deixar aqui abertos para a comunidade? Pode ser o próprio site do Ministério Público Federal, lá há um espaço para denúncias eleitorais. A comunidade pode procurar os promotores eleitorais em toda a cidade, há um promotor cuidando dessa matéria, ou o próprio Ministério Público Federal mesmo em Alagoas. Pode-se protocolar requerimentos lá. Pode-se protocolar. Pode. Bom, para a gente concluir a nossa conversa aqui, combate à corrupção eleitoral ainda vai ser o tema, compra de votos, as pessoas querendo burlar a vontade da comunidade, do povo.
Esse combate é perene, né? Na verdade, esse combate não se faz somente no ano eleitoral. Eu não vejo saída para esse tipo de situação fora do âmbito do eleitorado. Na verdade, o grau de clandestinidade desses crimes, assim como o grau de clandestinidade de corrupção ou de tráfico de drogas, é tamanho que não dá para ter uma dimensão exata do quanto as eleições são influenciadas pela compra de votos. O que se sabe é que, evidentemente, são influenciadas, sim. O Ministério Público Federal pode estar em todos os lugares, a Justiça Eleitoral pode, a Polícia Federal pode, a PM, a Polícia Civil, não. Só tem um ente na eleição com capilaridade suficiente para estar em todos os lugares, o eleitorado. O que aconteceu nas últimas eleições? Houve ajuda relevante do eleitorado? Não, não houve. Apesar de todas as campanhas, quase todas as denúncias que foram recebidas eram anônimas e com pouca descrição fática. Não adianta chegar ao Ministério Público Eleitoral e dizer assim, olha, ele está vendo compra no litoral norte. Isso não ajuda em absolutamente nada. Eu tenho muito receio em relação às denúncias anônimas, porque pode estar sendo utilizada como instrumento de manobra do Ministério Público. Eu tendo a dar valor à denúncia anônima quanto mais precisa ela for. Quanto maior a descrição de fato, maior o detalhamento da denúncia, ela vai receber valor. Se tiver coisas desse gênero, está vendo compra de votos na cidade tal, isso não interessa, isso não serve. Mesmo que seja encaminhada por outros órgãos. Qualquer órgão pode encaminhar a denúncia ao MP. Por exemplo, a denúncia pode ir para a polícia, depois a polícia manda para o MP. Pode ir para uma comissão da OAB, depois manda para o MP. O cidadão pode trazer direto ao MP. Tudo vai ao MP. Só que o MP atuará somente naquelas denúncias fundamentadas. Se o eleitor não auxiliar fazendo isso, trazendo denúncias fundamentadas, descrevendo os fatos, apontando as situações, ele de fato será de pouca valia no combate à corrupção eleitoral. E é bom lembrar só mais uma coisa, Elias, a venda do voto é tão crime quanto a compra do voto. O eleitor que vender voto e for flagrado por conta disso, vai ser processado tanto quanto aquele que comprou o voto dele. É copartícipe num crime. É um crime. É um crime. E tem punições severas quanto a isso. Doutor Rodrigo, muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço com a satisfação. O Pauta Especial termina aqui. Volta na próxima segunda-feira a partir das 8 horas. É claro, eu conto com você e conto com o seu voto sempre consciente. Até lá.